A maioria das pessoas só não consegue o que deseja por falta dessa atitude. Então, quer saber qual que é? Vem comigo aí. Fala galera, eu sou o Daniel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando, 365 dias, são 365 vídeos. Deixa like, se inscreve no canal, vamos aos primeiros 1000 inscritos, tá? E é isso, vamos ser rápido, prático e sucinto como sempre aqui. A parada é a seguinte, a maioria das pessoas só não realizam as coisas que elas querem rápida por falta de decisão. Quando você decide alguma coisa, quando você quer fazer alguma coisa, quando você se compromete com você mesmo a fazer, a ter, enfim, né, a desenrolar o percurso da sua vida, você tem que tomar a decisão. E as pessoas, elas estão tão acostumadas a viver aleatoriamente, a viver de modos que acredita serem certo, que elas não tomam decisões. Por quê? Porque tem muitas coisas que envolvem uma decisão. Então a pessoa está sendo influenciada o tempo todo, de modo subconsciente, ela está o tempo todo vivendo uma vida de modo subconsciente e não entende, tá, que isso está influenciando ela. Então ela começa a observar a vida das outras pessoas, ela começa a ter outras atitudes, ela começa a querer se desenvolver, ela começa a viver novos projetos, mas a mente dela, as experiências dela, o passado, tudo que ela viveu, viu, ouviu e sentiu, vem à tona. E aí começa a interromper o processo de decisão dela, de querer fazer alguma coisa, de querer decidir por algo, de querer se comprometer com algo. Então as experiências do passado que deram errado, agora vem conflitar com as novas decisões, as novas vontades de ter outras experiências, e isso faz com que ela não realize aquilo que ela precisa, porque ela fica pensando, o cérebro vai lá buscar informação no passado, e aí, como ele trabalha por emoções, por imagens, ele começa a trazer emoções e começa a ver registros de que deram coisas erradas, e enfim, e que a pessoa não pode ter um novo relacionamento, ela não pode ter um novo posicionamento, ela não pode ter uma nova vida, ela não pode ter aquilo que ela nunca teve. Mas quando você sabe o que você quer, você decide, você começa a mudar essa realidade. Então o grande ponto de você decidir, de você entender por que você tem que decidir, ou por que você deve decidir por alguma coisa, ou por que você ainda não decide por algo, para fazer algo, por que você ainda não conseguiu, é a falta de conhecimento. Então, por exemplo, eu quero mudar de cidade, vou usar alguns exemplos bem simples. Eu quero mudar de cidade, mas eu não conheço como é que é outra cidade, eu não conheço como são as pessoas, eu não conheço como é o estilo de vida, eu fico na dúvida, né? Eu fico na indecisão. Indecisão, dúvida, vem da falta de conhecimento. Então agora, se eu vou conhecer como é que é outra cidade, como é que são as pessoas, como é que a vida flui, o que acontece, como é que é a cultura, como é que eu vou me instalar lá, como é que vai ser a minha vida nesse outro lugar, eu começo a entender que eu posso tomar aquela decisão de me mudar. Relacionamento é a mesma coisa, então eu começo a conhecer a pessoa, começo a conhecer o perfil dela, começo a ver quais são as características emocionais dela, começo a entender como que ela se comporta diante das situações, como que ela vive, como que ela tem os projetos, os sonhos, os objetivos dela, se bate com os meus, eu começo a conhecer. A partir do momento que eu começo a conhecer, eu começo a tomar a decisão de ficar sim ou não com aquela pessoa. Então, talvez o grande segredo aqui é você entender que a sua falta de conhecimento, a sua indecisão, a sua falta de expectativa de tomar uma decisão e que aquilo dê certo, é também a projeção, a falta de conhecimento do futuro. Então, por exemplo, quando você olha para o futuro e você não tem ao certo, não sabe ao certo o que você quer, não sabe ao certo o que você deseja, fica aleatório na vida, a vida não traz aquilo para você, porque ela não entende o que você quer. Você tem que ser específico, né? Uma das regras aí para você conquistar muitas coisas é você ser específico, você saber exatamente o que você quer. Então, quando você conhece, tá? Quando você é específico, quando você direciona a tua mente para aquilo que você quer, as coisas começam a acontecer, porque agora ela sabe o que você quer. Mas quando você está indeciso, quando você não tem o conhecimento, você vai viver sempre nesse ciclo de não fazer as coisas ou de fazer e não terminar. Porque daí você começa no desconhecimento, vai começar a fazer e você percebe que ao longo do caminho começa a dar errado as coisas. Quando dá errado, você se desespera, você desanima, porque você fala assim, poxa, eu não contava com isso. Claro, porque você não teve o conhecimento, você não procurou saber sobre aquilo. Então, galera, para você começar a realizar coisas, você começar a decidir. Para você começar a decidir de uma forma em que você não tenha medo de apostar, de fazer o que você precisa fazer, você precisa ter o conhecimento sobre aquela pessoa, sobre aquela cidade, sobre aquela forma de ver a vida, sobre as coisas que você quer fazer, ter também esse direcionamento, essa decisão,
intenção, tá? Essa especificidade de dizer para o teu cérebro, eu quero isso, 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 mandar informação e começar a fazer com que a vida e começar a entender que a vida vai trazer aquilo de volta para você e agora as coisas vão começar a fluir a partir do momento que você decidiu de fato, que você entendeu de fato o que você quer e que você deixou específico, você direcionou, tá? Propósito, direção, intenção daquilo que você faz. Por que você faz o que você faz, né? Qual é a intenção do que você faz, tá? Quando você tiver bem claro isso, esse conhecimento do outro, das coisas, das circunstâncias, quando você estiver bem direcionado na sua mente o que você quer e por que você quer aquilo, qual é a intenção, as coisas começam a acontecer, tá? Então, se existem indecisões, se existe medo, se existe insegurança, é só por falta de conhecimento, é só por falta de apostar no que é certo. E você não aposta no que é certo se você não conhece, tá? Mas também vai acontecer coisas ao longo do percurso para você aprender, para você crescer, para você evoluir, né? Então você vai errar. E é uma outra coisa que impede a pessoa de decidir, de fazer a coisa acontecer, é ela acreditar que ela vai entrar naquele caminho e vai dar errado. Mas se não errar, não aprende, tá? Agora, se você começar a aprender antes, se você começar a interpretar as coisas antes, novas percepções, fazer o que você precisa fazer de uma forma mais coerente, de uma forma mais direcionada, talvez até o medo de errar vai acabar. Por quê? Porque você vai entender, opa, eu já estava esperando por isso, eu já estava meio que nos meus estudos entendendo que isso poderia acontecer. E como que eu me liberto disso agora? Porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você estar vivendo na prática. Então, se você viver na prática alguma coisa que você está agora passando por algum perrengue, alguma dificuldade, você faz o seguinte, interpreta aquilo agora como um aprendizado. O que eu estou querendo, o que a vida quer me mostrar com isso? O que eu estou aprendendo com isso? E aí você vai decidir por continuar a fazer aquilo. Então, quando eu percebo assim, né, conversando com as pessoas que elas não conseguem as coisas, é justamente por isso. Por medo, mas o medo vem da falta do conhecimento e por falta de decidir. E a falta de decisão, de não querer decidir, vem também pela falta de conhecimento do que ela não sabe sobre aquilo que ela quer. Tá? Então pensa sobre isso, espero que esse vídeo ajude você a decidir sobre as coisas, a ter uma especificidade, a ter direcionamento, a ter foco, tá? A ter conhecimento sobre aquilo que você quer. Então pensa sobre, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, tá? E decida-se, uma vez que você decide, você vai adiante, tá? E no meio do percurso vai errando, aprendendo, vai construindo, reconstruindo, se desconstruindo, que a coisa vai acontecendo, tá? Mais o conhecimento antecipado vai te trazer um grande salto, assim, vai te dar vai ser de grande valia, vai te dar uma grande ajuda, tá? Então, pensa sobre isso, espero que te ajude de alguma forma. Tamo junto, se inscreve aí, segue nas redes sociais se precisar trocar uma ideia e é nóis, valeu!